Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Estamos vivendo uma grande tempestade, estamos numa grande tempestade, mas não estamos vivendo no mesmo barco. E o mal da humanidade foi todos viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E, por viverem contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças da natureza. Foi dito há 84 anos passados: feche as portas do centro, não atenda mais ninguém. Vamos entrar na era do fogo. Vamos passar por uma fase de salve-se quem puder. Quem for leitor dos meus livros, eu salvarei. E aí está a verdadeira volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E aí está como voltar para o mundo de sua raça, dessa cultura simples, mas das mais elevadas que pode existir, porque é o fim da matéria e o fim da morte, e é o fim da deformação e transformação racional, porque todos estão sabendo como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E essa energia do mundo racional está materializada na glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de vida eterna e com seu progresso de pureza. Então está aí, né, a natureza falando para a gente que tudo aqui, né, nesse mundo, nessa formação que nós mesmos construímos, que tudo tem um princípio e tem um fim. Então, quando chegou a esse fim, começou a toda a ordem, toda a organização que já tinha sido, né, estruturada ao longo de milênios, né, de eternidades que a gente conhece e que a gente desconhece, que toda essa organização começava a precisar ter um novo passo, né, ter um novo segmento para poder haver a transformação para o estado natural. E agora, todos querendo ou não, né, estamos dentro dessa fase, estamos nesse período de transformação. E, às vezes, como é dito, né, há os males necessários, né, para que o bem maior venha depois. Então, é mais ou menos, né, dentre vários outros conhecimentos que a gente pode tirar desse pequeno trecho que a gente estuda no conhecimento racional, né, esse é um dos pequenos entendimentos que a gente pode ter de vários outros que vêm pela frente. Tá? Então, a recomendação sempre nossa é essa, o se conhecer. Que quem se conhece vai ver que não há efeito sem causa e não há acontecimentos sem uma razão de ser. E o que está dito aqui é claramente expresso que o racional superior, em 1935, portanto 84 anos passados, é que ele diz: os que forem leitores dos meus livros, eu salvarei. Isto é uma coisa muito forte para se dizer em público, mas é a pura realidade. O barco que nós estamos no meio da tempestade é este, o barco do universo em desencanto. Que barco é este? É um barco natural da natureza. Não é um barco construído artificialmente, não é um barco deduzido pelas vontades dos homens ou das mulheres, pelo pensamento e pela imaginação. É um barco oferecido pela natureza, não como uma tábua de salvação, mas como um caminho reto, positivo a ser seguido. As tábuas de salvações, ou das salvações que cada um tinha a sua, são da fase
artificial. Fazem parte do conhecimento que veio lapidar o ser humano. Fazem parte do conhecimento em que houve uma grande e necessária preparação para que todos chegassem agora a esta conclusão. Então, o que nós temos a oferecer, nós não, mas a divulgar que nos foi oferecido, e cada um vai ter o seu juízo próprio de decidir se quer ou não. Porque o barco da imunização racional é um barco que tem o natural da natureza. E o natural da natureza, com toda certeza, é de liberdade. Não há coação. Nunca houve coação de liberdade, nem mesmo quando, como nos revela o racional superior, éramos habitantes de um mundo superior, puros, limpos e perfeitos. Nunca houve a coação da liberdade, portanto, agora também não haverá. No entanto, em toda a construção artificial, nesse barco que está no meio da mesma tempestade, sempre houve coação de liberdade. Nas ciências, nas doutrinas, nas religiões. As religiões foram as primeiras. Não faça isto porque é pecado, coagindo a liberdade. Necessário. Ninguém disse que estamos contra isso, mas houve a necessidade dessa coação. As questões científicas, doutrinárias, também são coações, por isso é que se diz doutrinados, disciplinados. Então tinha que haver a coação nessa construção artificial. Por quê? Porque simplesmente o pensamento e a imaginação têm que lapidar o ser que está materializado e não se conhece. E agora, a imunização, que é o barco que está nesta tempestade também, ninguém está diferente, mas ele traz a mensagem pura, simples e humilde. Eu faria assim, a título de uma certa retórica, né? Nós gostamos um pouquinho, é bom, de vez em quando. O barco da imunização racional é um barco assim, tipo, coisa de pobrezinho, sabe, humilde, uma jangada. Agora o barco, construído pelas ciências, pelas doutrinas, pelas filosofias, por todas estas formas que ainda predominam aparentemente e não acertam mais, esse barco a gente pode chamar de Titanic. Compreenderam? A imunização racional é uma jangada. E a cultura artificial é um Titanic. E aí cada um tem o seu juízo final. Cada um escolhe, mas não se esqueça, a tempestade é igual. A natureza é uma só e todos têm o direito de escolher. Se você quiser ir de jangada, com toda certeza, eu garanto para vocês, é um pouco desconfortável, sabe? Acho que não precisa comentar isso. Agora, se quiser ir no conforto, maravilhoso, etc., vai no Titanic, é muito bom. E nós já conhecemos o enredo do que vai acontecer com toda esta questão artificial. O ser humano que vive artificialmente afunda e vai para as classes de vida inferior. Então é bom conhecer que existem classes de vida, que existe uma energia materializada na nossa glândula pineal. Como está materializado, nós vamos explicar isso em detalhes em alguns outros vídeos, que já falamos muito sobre isso, mas voltaremos a falar. Não é um espírito, é uma mecânica. Vamos depois entrar em detalhes, mas hoje é essa coisa que nós estamos vivendo na vida, que estamos aqui em 2020, 2021 certamente a tempestade será muito mais forte, os movimentos naturais são cada vez mais rápidos, então a coisa está acelerada. A destruição daquilo que não pode continuar e a construção ou a sobrevivência daquilo que sempre existiu, que é a simplicidade, o amor, a fraternidade, a concórdia. Então, quem está no barco da concórdia está no barco da imunização racional. E quem está no barco da discórdia está no barco da cultura artificial. Dr. Carlos, Titanic ou jangada? É verdade. A tempestade
e o Titanic. A tempestade, eu gostei dessa analogia, uma analogia muito boa, uma semelhança. Tinha até aquela pergunta dos discípulos para Jesus sobre parábolas. Por que parábolas para o público em geral e para eles falava a verdade? No Universo em Desencanto tem a verdade nua e crua, bem simples, bem clara para qualquer um entender, com provas, infinidades de comprovações, base lógica. Mas vamos lá, a analogia da tempestade é esse pico de onda de pandemia de Covid-19, né? É igual uma tsunami. Esse pico de onda é igual uma tsunami virtual abalando o artifício. E o Titanic é o artifício, né? O Titanic é feito pelos homens, disseram que não afundava nunca, né? É um símbolo do artifício, né? O Deus homem, prepotente, dizendo que ele pode tudo com a tecnociência. E o que acontece com o coletivo da humanidade? Vai acreditando nesse artifício e fica só no oba-oba como estava, né? Todo mundo achando que podia fazer todas as vontades, agora não pode mais, não pode sair, não pode ir à praia, não pode ir para a festa, é uma coisa séria, mas é males que vêm para o bem, né? O artifício racional diz que é o império das aparências, e são coisas que foram inventadas na fase de selvagem e estão prevalecendo, ainda continuando dentro do civilizado, do animal racional civilizado. E essas aparências se baseiam em roupas, em dinheiro e poder bélico, né? Isso, na parte, vamos dizer, metafísica, é o espírito de Judas, o traidor, que perverteu a situação que estava, né? Ciências, filosofias, artes, religiões, tudo isso, criação do pensamento do animal racional e, portanto, falíveis. O racional diz que o animal só conhece dois deuses de fato. O Deus bom, que é o dinheiro, o Deus mau, que é o canhão, mas o verdadeiro não conhece. Agora vai ter que conhecer, né? Agora vai ter que conhecer. Então, na minha imaginação fraca, eu não era subdesenvolvida, a imaginação do curso primário é subdesenvolvida, por isso que a lapidação maior é pela imaginação do animal racional. Eu achava que o artifício ia ser desmontado, não imaginava isso, ia ser desmontado numa guerra atômica, inverno nuclear, ou catástrofes naturais, uma extrema, tipo meteoro, ou então múltiplas catástrofes naturais, como estava previsto nos maias, ou falência do sistema financeiro mundial, só que eu não imaginava como que a natureza ia armar esse dominó, e agora está armado, todo mundo está vendo. No dizer do artifício... Doutor Carlos, se me permita só, é porque nós estamos falando da tempestade, e o Titanic afundou, é porque a tempestade não era aquela que a gente imagina. A tempestade era muito silenciosa. É virtual. É, exatamente. Por isso que as pessoas podem até achar assim, mas o Titanic não afundou por causa de uma tempestade. Mas se soubesse o tamanho que era, é invisível. Por isso é que ele afundou. O tamanho do iceberg, 4/5 é embaixo da água, né? Muito bem. Então, a conclusão é simples, né? A fase racional é a evolução da ética. E no artifício não tem ética, vale tudo, né? No artifício não reconhece a existência de Deus, de entes invisíveis que possam interferir no destino da humanidade. Isso é o artifício, né? E não reconhece, portanto, as leis de Deus, nem as leis da natureza. Então, a natureza está provando quem é que pode mais. Resumindo, o artifício está em missão dentro da fase de liquidação e males vêm para o bem. O bem é sempre maior que o mal, por isso a gente divulga aqui o barco da imunização racional, cujo timoneiro é o racional superior, um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias, uma energia suprema, um raciocínio supremo, na linguagem do animal racional, Deus. Vejam, no tempo dos faraós, usaram tanto magnetismo, tantas coisas, e tudo acabou em poeira, em areia. Tudo foi coberto e tudo acabado. Ficou só os resquícios para mostrar do que era, que foi. E nós estamos vivendo também uma nova era também para começar uma nova era, terminando uma era e começando outra. E sempre nessas mudanças de era tem uns apertos, e nós estamos passando esses apertos
para começar uma vida nova e não fiquem no barco que vai afundar. Venham para o barco da cultura racional, Universo em Desencanto, para vocês navegar firme nessa nova era de desenvolvimento do raciocínio. Então não perca tempo, conheça a Cultura Racional, o livro Universo em Desencanto. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal e obrigado pela sua atenção e salve!